dia a todos que assistem o culto esta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo ainda a todos com o Salmo 119, os versículos 12 e 14. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Nós queremos ouvir o primeiro hino da nossa celebração de hoje, Dia a Dia. Dia a dia passam-se os instantes e o meu Deus me ampara em meu viver, pondo nele a minha fé constante. Nada temo, nada vou temer. É meu Pai de coração bondoso, que me supre tudo em seu amor. Viva alegre ou em sofrer penoso, dá-me paz e alento, meu Senhor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso ter. Segurança e auxílio em tempo certo, me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Forças te darei a cada dia, é promessa que Ele mesmo deu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor. Que com fé eu permaneça atento às promessas tuas, Redentor. E que eu possa em lutas, dores, trevas, aceitar das tuas mãos, ó Deus, um a um os dias que me entregas nesta minha vida rumo ao céu. Convido para inclinarmos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai misericordioso, nós te agradecemos que nos enviaste tua luz através de Jesus, a brilhante estrela da manhã, luz da tua verdade e da tua graça. Nós te pedimos que possamos permanecer nesta luz, não nos desviando para as trevas do mal, do erro e do engano. Firma nossos corações e nossas mentes nesta fé, por teu Santo Espírito, mediante Jesus Cristo, que contigo o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Ó alegria, vem, alumia. Somos benditos só por sermos teus, Jesus. A nossa vida foi redimida, se a ti olhamos, a salvo estamos, na própria
bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, de Neemias capítulo 8, versículos 1 a 3, versículos 5 e 6 e versículos 8 a 10. Diz o texto: já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No primeiro dia deste mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres, as crianças que já tinham idade para entender. E ali, na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram, e Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. E todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa, façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Até aqui a leitura desse texto, e felizes somos nós se ouvimos as palavras de Deus, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com o que elas nos dizem. Amém. Irmãos em Cristo, para entendermos esse texto de Neemias, precisamos entender o que está acontecendo no povo de Israel nesta época. Os babilônios haviam sido derrotados, o fim do exílio na Babilônia havia chegado. Os persas eram os que agora dominavam sobre Israel e permitiram que os israelitas pudessem voltar à sua pátria. Mas havia a necessidade de reorganizar toda a vida em Israel. E Neemias fez isso. Neemias foi copeiro na corte do rei persa Artaxerxes I, na cidade de Susa. Ele conseguiu convencer Artaxerxes que havia necessidade de reorganizar toda a província da Judéia, o sul de Israel, tornando a Judéia um território autônomo, independente da parte norte de Israel, cuja capital era Samaria. E no ano de 445 a.C., Neemias foi dotado de poderes reais e enviado para Jerusalém como governador de Judá. Neemias tinha a missão de fortificar e reconstruir a cidade de Jerusalém. Havia a necessidade de reconstrução do muro e Jerusalém então se tornou capital de uma província.
Para que os trabalhos de reconstrução do muro fossem acelerados, Neemias convocou a população agrícola para que ajudasse na obra. Dividiu a construção do muro em diversas frentes de trabalho, nas quais as obras eram executadas ao mesmo tempo. E o muro foi concluído num curto espaço de apenas 52 dias. E a partir daquele momento, Jerusalém se tornou o centro do culto da comunidade judaica depois do exílio, e a capital, Jerusalém, fortificada, também era o centro político da província de Judá. A cidade, que havia sido bastante destruída pela invasão babilônica, tinha sofrido uma grande perda da população e ainda continuava pouco habitada. Por isso, Neemias ordenou que 10% da população das outras cidades e vilas de Judá viesse povoar Jerusalém. Neemias também tomou medidas que visavam solucionar as diferenças de classe social. Depois da deportação dos líderes de Israel pelos babilônios para a Babilônia, houve o desenvolvimento de diferenças sociais entre aqueles que ficaram em Judá. Quando aconteciam más colheitas e havia fome, os mais pobres eram obrigados a hipotecar seus campos ou vender os seus campos. Não era por preguiça que eles não tinham nada para se sustentar, mas pelas intempéries. E muitos também se entregavam como escravos, bem como entregavam seus filhos em troca do saldo de suas dívidas. E Neemias então decretou um cancelamento geral das dívidas. As terras hipotecadas, aquelas terras que já haviam sido tomadas dos outros como pagamento de dívidas, foram devolvidas. Ainda ordenou que fossem libertados todos os que se tornaram escravos por causa das dívidas. O próprio Neemias desistiu do seu salário como governador. E aqui nós vemos como as pessoas podem ser cruéis e como a ambição humana não tem limites. As pessoas do povo de Israel, o povo de Deus, fazendo o seu irmão de escravo, permitindo a ruína de uma família ao invés de ajudá-la. E como disse acima, não foi por preguiça, mas por condições climáticas adversas que provocavam más colheitas. Aprendamos da Bíblia para a nossa organização social também hoje. Não deixemos pessoas ao abandono e à miséria. Organizemos nossa sociedade para que todos possam ter o suficiente para viver. E também para que todos possam ter trabalho para ganhar o pão de cada dia de forma digna. Então, esta primeira parte da atividade de Neemias como governador de Judá durou 12 anos. Depois, Neemias voltou à Babilônia. E mais tarde, ele foi novamente convocado a Jerusalém a fim de resolver outros problemas que surgiram durante a sua ausência. E eram dois os problemas ligados ao culto a Deus. Primeiro, aos sábados, o dia sagrado de descanso, se fazia negócios com estrangeiros. E segundo, o dízimo devido ao santuário de Jerusalém não era mais suficiente. As pessoas encarregadas de oficiar o culto e os sacrifícios viam-se obrigadas a trabalhar pelo seu sustento, e isto fez com que não houvesse mais tempo para os deveres do culto,
como deveria haver, e o culto e os sacrifícios foram negligenciados. Por isso, num documento por escrito, Neemias fez com que o povo se comprometesse a entregar pontualmente os dízimos ao templo e a observar o dia de sábado. E para garantir a observância do descanso aos sábados, Neemias ordenou para que os portões da cidade permanecessem fechados naquele dia. Assim, não poderiam as pessoas do povo de Israel negociar com os estrangeiros que ficavam então do lado de fora do muro que cercava a cidade. E é aqui que entra o nosso texto lido hoje. No texto lido, todo o povo se reuniu no sábado para ouvir a leitura da lei de Deus, desde o nascer do sol até o meio-dia. E, em segundo lugar, depois foram todos enviados para as suas casas, com as suas famílias, para um almoço festivo. O versículo 10 diz: vão agora para casa, façam uma festa, repartam a sua comida, o seu vinho, com quem não tiver nada preparado. Este é o dia sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. E assim podemos constatar que o alimento consumido no dia do sábado já havia sido preparado no dia anterior, e aqueles que não haviam preparado o alimento receberiam daqueles que o haviam preparado, porque não podia se cozinhar no sábado. Observem o versículo 10 que acabamos de ler. Ele diz que este é o dia sagrado para o nosso Deus. Com a vinda de Jesus a este mundo, o dia sagrado ao nosso Deus passou a ser o domingo, pois foi o dia da ressurreição de Jesus. O dia em que Jesus confirma: aqueles que acreditarem em mim como Senhor e Salvador irão ressuscitar como eu e viver para sempre no reino de meu Pai. E a pergunta que se coloca para nós neste momento é: ainda consideramos o domingo como o dia sagrado para o nosso Deus? Nos reunimos na igreja, no culto, com os irmãos e irmãs na fé, como acontecia no tempo de Neemias, como acabamos de ler, e depois do culto nos reunimos em família para fazer uma festa em família e celebrar a vida e as bênçãos de Deus? Evidentemente, nós sabemos que houve muitas mudanças sociais desde o tempo do Antigo Testamento em que este texto foi escrito. O mundo do trabalho nos ocupa também nos finais de semana, nos sábados, nos domingos, mas mesmo assim permanece a pergunta: quando for possível, quando é possível, nós vamos à igreja celebrar e agradecer a Deus e nos reunimos em família, ou nós vamos fazer outras coisas que consideramos mais interessantes? Outra pergunta que se coloca é: como está a questão das ofertas na nossa comunidade, na sua comunidade? Tem sido suficientes para que as pessoas encarregadas do trabalho pastoral possam fazer esse trabalho? Ou o pastor tem sido obrigado a ter outro trabalho porque a igreja não consegue ofertas suficientes para o seu sustento? E a pergunta se coloca para você: você tem dado a sua oferta, mesmo que seja uma oferta pequena, como nos lembra a oferta da viúva pobre, ou não? Neemias teve que retornar a Jerusalém para colocar em ordem toda a situação de culto e da comunidade de culto de Jerusalém. Tomou medidas de forma autoritária,
Não perguntou se as pessoas queriam ou não fazer o que precisava ser feito. Simplesmente disse: assim é necessário fazer. E eu pergunto, nós gostaríamos disso? Evidentemente que não. E nem seria mais possível fazê-lo nos dias atuais. Mas a pergunta fica para todos nós, para você, para mim. Estamos nos reunindo para ouvir a lei de Deus? Estamos nos reunindo com os irmãos e irmãs na fé para celebrar esta nossa fé? Estamos respeitando o dia sagrado de nosso Deus? Estamos dando a nossa contribuição, mesmo que pequena, para que a casa de Deus possa permanecer com as portas abertas e a fé possa ser passada para gerações seguintes? A pergunta é para cada um de vocês. A resposta, você é que deve dar. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração. A lei do Senhor é perfeita. A respeito a Deus para orar, e depois que eu fizer a oração, convido você para orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, quando ouvimos este texto de Neemias, nós vemos que a humanidade não mudou. Desde aquele tempo já havia questões sociais de desigualdade,
e de injustiça que permanecem até hoje. Queremos pedir-te que cada um de nós possa fazer a sua parte, que aqueles que dirigem o nosso país também possam olhar para aqueles que necessitam, que nossos governantes também possam olhar para a nossa sociedade e cuidar para que cada um possa ter o seu trabalho e assim, com o suor do seu rosto, ganhar o pão de cada dia e uma vida digna a ver para todas as pessoas. E assim também nós queremos pedir-te por tua igreja e por cada pessoa que participa da tua igreja, seja qual denominação for, que cada um possa dar valor ao teu dia sagrado, para que cada um possa vir celebrar a fé com os irmãos e as irmãs, que cada um possa dar a sua contribuição para que a igreja possa manter as portas abertas, para que possa continuar sendo pregada a tua palavra para todas as pessoas. Este é o nosso humilde pedido de oração que trazemos diante de ti. Ajuda-nos com o teu Santo Espírito, porque sozinhos somos fracos e não conseguimos. É em nome de teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos. Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração de hoje invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ouvimos o último hino da nossa celebração de hoje, Tal Qual Estou.